E hoje, sem filtro e descabelada, quem vem com a gente? Bem, 9 de julho, terça-feira, e a nossa convidada hoje, que vai estar chegando por aqui daqui a pouquinho com a gente, é a Donata Cardoso. Donata Cardoso é de São Paulo, é CF de Access Consciousness. Oi, Vitória, seja bem-vinda, Cláudia. E exatamente nessa noite, a gente está falando sobre colocar, né, nossa voz no mundo. E sobre colocar a nossa voz no mundo, tem muitas coisinhas em nós que também, em algum momento, acaba limitando ou controlando que isso venha de fato para o mundo. Então, eu convidei a Donata especificamente para a gente trabalhar uma coisinha chamada conclusão, que na verdade é uma grande pegadinha. Ó, a Donata já está chegando aqui. Deixa eu passar aqui o convite e aceitar a live. E falar sobre colocar a voz no mundo é um lugar que, para mim, é um pouco assim, ansioso. Oi, Dor! Boa noite! Seja bem-vinda! Seja Obrigada bem-vindos! por mais esse convite. Oi, Cláudia, boa noite. Olha, e eu quero dar uma boa noite, assim, bem tocantinense, né? Em virtude de hoje termos atingido 35 graus e este corpo partindo para muitas perguntas, né? E o que mais é possível. Então, Tocantins já está te esperando. Para quem está aí chegando, né? Então, a gente vai Aqui começar em São Paulo. destruindo e descriando todas as conclusões, inclusive do clima. Adorei. Nós estamos com 14 aqui em São Paulo. Agora à noite deve estar menos Ai, que que isso delícia. ainda. Tá bem friozinho aqui. Minha sobrinha tá passeando por aí, ela mandando fotos, eu falei, curta aí o friozinho, porque cada lugar é um lugar e a gente tem que estar de acordo com esse Exato. lugar que a gente está, né? E tá Exato. tudo bem, E então tudo pode tem ser sua mais graça, divertido. né? Agora mesmo eu estava vendo um vídeo, eu acho que para quem está chegando por aqui também vale até a pena compartilhar, e foi uma pessoa passando aqui na estrada, porque apesar do sol muito quente, nós temos um pôr do sol, para mim, eu já viajei para vários lugares, para mim até hoje é um dos maiores e dos mais bonitos que eu já vi. E aí uma pessoa fez uma filmagem, né, no carro, assim, passando pela BR e tal, e aí ela colocou lá. Muitas pessoas reclamam, por exemplo, da chuva. Mas se a gente não tiver também a chuva, a gente também não tem a natureza florindo e trazendo para a gente o que veio para nossa mesa, né? Belo, Por né? outro lado, se a gente for falar também do sol e for olhar todos os benefícios, como é que a gente acordaria de manhã se não tivesse o sol? Exato. Uau! O universo é perfeito, né? O Então, universo é um equilíbrio né? Ali tem total. coisas que a gente às vezes não está tão presente para perceber e receber, né, Exato. Dô? E a beleza que isso tem, né? E o Sim. quanto isso é também esses ciclos da natureza, né? A natureza trabalha muito com esses ciclos. O quanto disso a gente está dentro deles e não reconhece que está, e a gente está na transformação que aquilo traz, né? Porque a natureza ela se transforma em cada uma das estações a todo momento, né? E nós somos os corpos da Terra, nós somos a Terra, os corpos da Terra, e a gente passa por essas transformações também, né? Então, o que se requer para que a gente reconheça que isso também existe na gente, né? E o que pode criar em nós se a gente reconhecer que isso também faz parte da nossa realidade, faz parte dessa experiência de estar aqui na Terra, né? Ou seja, a encarnação em si, ela também veio com os seus benefícios e todas as outras coisas que podemos ser e fazer aqui, inclusive diferente, né? Então, uma das coisas que eu venho escolhendo, e não a partir de uma conclusão, e a gente já vai entrar no tema da live, que eu acho que é um super caminho para a gente também, porque está relacionado a isso. Mas eu já atendi, por exemplo, uma pessoa que concluiu que ela não podia sair daqui
por uma questão familiar. Só que para ela era um momento em que para ela tinha ali um convite de um trabalho, de uma coisa muito mais grandiosa, que abriu um espaço profissional para ela tão gigante, que era só realmente o espaço de fazer perguntas. Mas aí vem a conclusão. Então, quando eu te convidei para a gente criar um monte de coisa, e tem aí a agenda já para Palmas, né? Tem muitas coisas que estão frutificando, germinando e florindo. Esse espaço de ter se tornado também facilitadora de A Voz Certa para você, mostra para gente que tem um lugar na gente que é total natural, natureza, que se seguirmos essa consciência, a gente vai até para muito mais longe. Então, eu queria que a gente entrasse nesse tema, porque eu coloquei lá o título, né, a gente conversando, sobre o que conclusão e consciência, conclusão ou consciência, né? O que expande e o que limita. Uhum. E hoje eu estou feliz, porque eu estou vendo você na minha tela, todo mundo está por aqui. Como pode melhorar? Tem muita gente entrando, então sejam todos bem-vindos por aqui. E o que mais tem aí com esse processo dessa expansão, dessa limitação, se a gente vai para a conclusão e não para a consciência? Eu amei sua pergunta, Gelisa. Super obrigada, porque ela foi assim, uau, é verdade. Se eu tivesse chegado a uma conclusão... E eu tô com um materialzinho aqui também, precioso, que a gente estava ali, né, organizando algumas coisas, e aí, é tudo aí, nesse lugar aí com Donata Cardoso, gente, segue essa. Realmente, se a gente está disposto a olhar para a nossa realidade, a gente olhar para a nossa vida, né, sempre tendo clareza. Se você não tem clareza, fazer perguntas sobre aonde você quer chegar. A gente precisa ter clareza de onde para onde nós estamos indo, para onde a gente quer chegar, o que a gente quer criar, né? E aí isso, o que a gente quer criar lá na frente, vira a nossa bússola do que, das perguntas que a gente faz, das consciências que nós vamos tendo para a gente chegar naquilo, né? Ou aquilo chegar até nós, a gente atualizar aquilo como uma realidade. E esse seria o primeiro passo para não desistir. Para não desistir. Se eu já nunca sei para onde eu estou indo, por mais que eu ajuste rotas, eu vou chegar lá. Exato. E, aí você não chega. Se você tem clareza de onde você quer chegar, aquilo que você tem a percepção de que não deu certo ou que não aconteceu na forma como você gostaria que acontecesse, por exemplo, só você entende aquilo como um ajuste de rota. Faz uma nova escolha, mirando sempre naquilo que aquilo que você quer criar, né? Então, foi muito interessante a sua pergunta sobre o processo de eu me tornar facilitadora de voz certa. Eu fui para a classe de voz certa e amei a classe. A classe foi, de fato, uma super contribuição. Eu estou há 7 anos no Axis e a classe, assim, mexeu comigo e, assim, de verdade, ela trouxe muita clareza sobre mim mesma. Ela trouxe muita clareza das escolhas que eu faço, daquilo que cria mais para mim, daquilo que, né, reconhecer as minhas habilidades, né? A classe fala muito sobre engajamento, fala sobre ponto de vista, sobre você estar em permissão dos outros, em permissão de você mesmo. E eu fui me reconhecendo nesse lugar. E aí, num determinado momento, o Cris fez a pergunta: quem aqui gostaria de virar, né, se tornar facilitadora de voz certa? E eu, dentro das minhas respostas automáticas, falei: não vou virar, né? Então eu fui para uma conclusão, né? Não é agora, né? E mesmo porque não é agora, e mesmo porque tinha alguns pré-requisitos que eu ainda tinha que cumprir para eu me tornar facilitadora, então agora não. E aí teve um ser que virou para mim e começou a fazer perguntas. Por que não agora? Ou seja, o que a gente fala das perguntas é isso, né? É isso, exato. Então, percebe? Se eu
tivesse ficado com a minha conclusão de que não era agora, eu não teria me tornado facilitadora e não estaria aqui falando para vocês sobre isso. Eu estaria numa outra realidade, né? Então, naquele momento, naquele nanosegundo, eu não me abri para uma pergunta, né? Porque todos nós temos muitas respostas automáticas. Porque foi a forma que a gente aprendeu eu adorei esse termo que você colocou como respostas automáticas, porque é aquela coisa assim, pá, pum, computou mentalmente e não abriu espaço para a pergunta que te traria mais consciência sobre aquilo, né? E nesse espaço que você trouxe agora, né, de alguém ter, peraí, né? Perguntas, né? Para poder sair da conclusão, até quem já acompanha o meu Instagram e tudo mais, tem clareza de que eu estou desenvolvendo trabalhos mais presenciais em Palmas, mas eu tive um tempo em Poços de Caldas, né, que foi mês de abril e mês de maio. É uma escolha estar lá também por conta de outros projetos e outras criações que estão em andamento. Mas, final de maio, eu fiz uma... Acorda, Gelise, tem aqui esse negócio que você está pedindo, tem que ter, né? Peraí. E aí veio convite para a gente poder criar uma mágica num lugar que também eu sei que está escolhendo receber essas mágicas, né? A gente trabalha exatamente com esse espaço da percepção ilimitada, né? Para o que também é consciência ilimitada do que está trazendo para a gente. E aí, no momento da pergunta, eu poderia ter dito assim, não é momento, eu não estou nem querendo ficar mais aqui, enfim. Não, eu fui para a pergunta, o que isso tem de presente? O que isso aí hoje, né, dá match com aquela escolha, com aquela outra, com aquele pedido, com esse pedido, com a vida extraordinária que eu estou pedindo para o universo. Então, essa clareza que você está compartilhando com a gente e a contribuição que a gente vai, né, no caminhar dessa live, que ela só está começando, esse espaço de que a gente colocar a nossa voz no mundo é algo que também está sendo, entre aspas, pedido para que a gente olhe para outros lugares? Total, exato. E a gente fica assim, né? No automático assim. Aí quando a gente abre, peraí, o que tem aqui? O que tem de cá? Direita, esquerda, para cima, para baixo. Quais outras possibilidades tem aqui? E é muito interessante isso, porque aquela resposta automática que vem é uma coisa muito sutil. E a gente não percebe que a gente está numa resposta automática. A gente não percebe o quanto isso é... É um golpe no poder de escolha. É um golpe no poder de escolha. É um nanosegundo ali, sabe? É um nanosegundo. Então, a gente tem que estar em constante estado de pergunta mesmo. Né? E também não entrar num estado constante de perguntas automáticas, porque tem isso também, né? Às vezes a gente entra no estado constante... Exato, a gente está sempre na computação, tanto de um lado do outro. Né? Como minha mãe fala, cochilou, cachimbo cai. Então a gente tem que estar presente o tempo inteiro com a nossa criação, né? Sim. E se a gente fica nesse espaço dessas conclusões, algumas conclusões elas são muito claras, né? E outras são como essa. É uma coisa muito sutil esse exemplo que eu dei. Foi uma coisa que veio, não, isso não é para agora. Isso é para o futuro. Não, isso não é para agora. Né? Então, todos esses passos que a gente vive dessas conclusões sutis, a gente está dentro de todas aquelas realidades presuntivas, né, que o Access está trazendo agora, que a gente está criando mais do mesmo na nossa vida. Então, se eu não tivesse ficado presente com aquilo, se eu não tivesse feito uma pergunta ali, eu estaria neste momento sem mais uma especialidade na minha vida. Eu não estaria aqui trazendo para vocês essa coisa tão diferente, tão incrível que se chama a voz certa para você. E eu quero abrir uma janelona bem grande aí na sua fala, que a gente não está falando assim de porque foi uma escolha e agora eu tenho isso no meu menu, isso no meu cardápio. Não se trata disso. Eu sei, né, parte da sua história
o que trouxe para você as ferramentas de Axis relacionadas, por exemplo, ao seu corpo e a forma que isso foi mudando ao longo desses 7 Sim. anos. Então, na verdade, trazer a Donata para esse lugar de a voz certa para você, para contribuir com outras mulheres, homens, não precisa requisito nenhum. É uma das classes que também tem essa, né, grande facilidade, não requer nenhum tipo de pré-requisito, mas que são coisas que você já vivenciou, experienciou ao longo do seu caminho para chegar aqui com essa ferramenta engajada com a sua essência, o seu ser. Sim. Então, que tamanho que é essa entrega, né? Para mim, eu vejo como caixa grande. Caixa big, grande. Né? E dentro desses 7 anos que eu estou dentro do Axis, é a minha primeira especialidade. Né? E eu já fiz muitas perguntas sobre especialidade. E foi essa que eu falo, gente, acho que a especialidade até me escolheu. Porque a hora que eu vi, eu estava ali. Né? Eu fui fazendo perguntas e seguindo a energia. A hora que eu vi, eu falei, uau, o que mais é possível? Estou aqui com essa especialidade tão grandiosa mesmo. E indo para a pergunta, assim, né? Quer dizer, falando um pouco das conclusões entre conclusão e consciência, percebe o quanto a conclusão é esse espaço onde a gente vai criando a vida dentro do construto que a gente sempre criou. A gente vai criando a vida dentro de todas essas realidades que a gente presumiu que a vida tem que ser, e a gente vai criando mais do mesmo, né? E é a pergunta que interrompe aquilo, interrompe esse processo da gente criar mais do mesmo, é a pergunta que traz uma possibilidade diferente. Então, quando você se perceber num espaço de conclusão, a pergunta que você pode fazer é essa: o que mais é possível, como pode melhorar isso, o que eu quero de verdade criar aqui? Quais possibilidades tem aqui que eu nunca considerei? Quais são as respostas automáticas que eu tenho aqui nisso que está acontecendo que não me permite receber uma possibilidade diferente na minha vida? Então aqui eu já dei várias perguntas de como explorar novas possibilidades para criar algo diferente. Né? Então, quando a gente entra para esse espaço de conclusão, a gente já sabe como tudo isso vai acontecer. A gente já sabe. Tipo assim, vou sair para ir no mercado para comprar X coisa. Aí você só vai lá para comprar X coisa. Aí você chegou lá, conversou com uma pessoa, aí veio uma outra coisa para você comprar. Não, mas eu vim para comprar isso. Aí você volta para casa. Aí quando é no outro dia, você vai fazer uma receita e fala, putz, aquilo que veio na minha cabeça ontem. Isso já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô falando, compartilhando. Bem antes de Axis, né? Mas hoje eu percebo alguns lugares e aí você fala, putz, mas aquilo que veio na minha cabeça ontem era porque eu ia precisar, isso agora não tinha aqui em casa. Então, com consciência, você já estava aqui a precisar disso, né? E se você vai para esse espaço da conclusão, você tem que voltar no mercado no dia seguinte para buscar aquele. É como ser aquele ser que recebe informação, mas não ouve o sussurro, porque não interpreta o sussurro como um sussurro da consciência. Exato. Você não permite a sua percepção de uma possibilidade diferente ali, né? E aí você não atualiza algo diferente, né? Então, essa sua semântica que você trouxe de tipo, cara, né? O que mais eu posso? Foi maravilhosa para trazer clareza desses lugares onde a gente funciona em conclusão, né? Então, isso de você funcionar na pergunta para criar novas possibilidades, uma possibilidade diferente, é um músculo que a gente desenvolve. É como a gente ir na academia e a gente começa a treinar o músculo. E aí você vai treinando aquele músculo e aquele músculo vai se fortalecendo até que ele cria uma forminha no seu corpo.
E seu corpo vai mudando com essa nova musculatura que você tem. Então, você funcionar através da pergunta é uma musculatura que a gente desenvolve. Como a gente faz isso? Fazendo perguntas, percebendo. Olha, eu sempre falo, para você aprender e expandir qualquer coisa, não existe como se não for por o caminho da prática. Da experiência. Então, quando você fala da academia, né? Você vai para academia. Gente, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia são. Aliás, o primeiro dia é ótimo, porque você chega lá sem dor nenhuma, na empolgação. Aí no dia seguinte, ai, doeu ali, doeu aqui. Aí talvez você nem vai, mas se você for, no terceiro tem mais dor, o negócio vai ficando pior. Depois de umas 2, 3 semanas é que o corpo navega por ali de uma forma mais leve. Mais leve. Né? E aí então, você vai percebendo a nova... O presente do desconforto tá aí, né? Nesse processo de... E aí você vai percebendo essa nova forma que o seu corpo vai tomando e você fala, uau, tô gostando disso. Uau, isso aqui tá interessante. Então, essa nova forma que o corpo vai apresentando para você, e essa leveza e essa expansão de que vou escolher mais disso, né? Tem gente que foge da academia. Para algumas pessoas, talvez a academia não seja um bom exemplo. Mas, enfim, eu acho que é uma semântica que faz as pessoas entenderem. E aí, esse prazer que vai dando de você criar uma vida com perguntas e o treino que isso traz vai abrindo novas possibilidades. E é isso, Gelisa, que o Axis tanto fala da mágica. Né? Que a gente vai... Por que é mágico? Porque a gente vai atualizando coisas, a gente vai criando coisas na nossa vida que a gente nunca imaginou que ia criar. Nunca imaginou que aquilo seria possível. Por que a gente nunca imaginou? Porque todas as conclusões que a gente tem de como a nossa vida deveria ser, elas nunca iriam criar uma vida tão diferente, tão expansiva, que uma pergunta cria. A possibilidade de você criar a sua vida através da pergunta. As conclusões não vão criar a vida diferente. Né? Então, se a gente gostaria de ter uma vida diferente, a gente tem que fazer escolhas diferentes para criar uma vida diferente. Né? Então, como seria experimentar? Se não servir, tá tudo certo, volta, mas como seria experimentar, começar a fazer perguntas e perceber a energia e o que aquilo pode atualizar de diferente para você? Né? O que isso pode criar? As pessoas deixam de escolher justamente por não ter uma definição daquilo que ela está, né, que está ali na frente dela, seja um convite, seja uma classe, que for, um prato de comida novo, né? Ah, você só come lá, você é baiano, só come comida baiana. Aí você vai para São Paulo, você não vai experimentar o cuscuz paulista, por exemplo, que é completamente diferente do Nordeste. Ele não é feito como é no Nordeste, porque lá ganhou um outro molde, né? Então, quando você deixa de experimentar, você deixa de testar, você também vai viver menos possibilidades das maiores possibilidades que estariam disponíveis para você, né? Hoje eu quero compartilhar com as pessoas aqui, para também isso ficar gravado aí para futuro, né? Hoje eu postei um vídeo pela manhã de uma forma diferente e citei que tinha sido uma amiga que tinha me encaminhado. E foi você ontem à noite, que foi aquele vídeo do João Felipe. Sim, é lindo aquele vídeo. Né? É lindo. Assim, eu acho que antes de dormir eu assisti umas 3, 4 vezes. E pelo fato de ficar reconhecendo ali o espaço grandioso que foi dado para aquela criança, mas porque alguém a incentivou, né? Que foi o pai, que é o Felipe. E aí ele, né, o maestro fala e conta isso lá. E aí eu fiquei aqui fazendo perguntas, como que eu... Que contribuição que eu poderia ser naquele momento? O que estava aqui na minha, né, na minha venta, como diz aqui no Tocantins, para colocar aquilo um pouco mais no mundo? Nossa, aí veio. Liga o computador, passa o vídeo para o computador, põe ao vivo e põe aqui no Instagram.
sem nenhuma expectativa ou projeção do que poderia acontecer. Mas eu nunca fiz dessa forma, um vídeo, colocar, gravar, né? Foi. Mas a sensação que eu tive depois que foi postado, e aí eu vou depois compartilhar, assim, vieram tantas ideias, muitos insights de o quanto a gente ainda precisa falar sobre isso e colocar a minha voz no mundo sobre as características, sejam elas, né, do autismo, da dislexia, do TDAH, do toque. Eu sou muito toque. E essa forma de reconhecer isso é também o espaço de usar isso a meu favor. Claro. Quando como uma potência. Eu usei muito contra porque eu não sabia nem o que era. O que era isso. Sim. Né? O que era. Como era isso. Né? Então, conta um pouquinho para as pessoas do vídeo, Gelisa. Ele tocou tanto você, o vídeo é tão lindo. Então a gente está falando disso. Conta um pouco sobre isso e depois vai assistir. Tá na sua timeline? Tá na sua página? Coloquei hoje, né? 2 partezinhas lá, enfim. Conta um pouco para as pessoas que é muito lindo esse vídeo. Simplesmente um maestro, né, reconhecido internacionalmente, abre um vídeo. E a gente, né, quando você começa ali, você acha que ele vai começar a reger. A reger, né, o processo dele ali, né, lindamente, né, Mozart e tal. Mas não, ele para falar que ele foi para um lugar e que aí nesse lugar contaram para ele que tinha uma criança e que essa criança, ela só de ver, não, ela só de ouvir, ela já estava fazendo alguns movimentos. Sem conhecer nada de música. Como é que ela vai fazer uns movimentos de regência sem conhecer nada de música, né? E aí o pai começa a olhar para essa característica desse filho, que já é um autista diagnosticado, e começa a mostrar para ele algumas coisas desse universo, e provavelmente coisa que qualquer criança aprenderia com, sei lá, 4, 5 anos de estudo, foram dias. Ele sabia. Um maestro profissional, né? E o que me chamou muita atenção lá foi quando ele fala intuição musical. E esse espaço da intuição musical, né? Eu sendo hoje uma pessoa que tem muitas ferramentas de Access, facilitadores, amigos, colegas, inspiradores, como a Donato e tantos outros, a gente está falando de consciência. Está disponível para todo mundo. Do saber. Né? A gente está falando do saber. Do saber, né? O que esse menino sabe sobre isso. Então, e aí por que foi essa emoção? Né? E eu acordei falando assim, eu preciso fazer uma coisa com isso. Porque nunca ninguém me ensinou sobre designer, estética, arte. E com 11, 12 anos, eu morava num bairro muito distante do centrão de Belo Horizonte. Era um bairro de periferia. Mas era um bairro novo, perto de uma região que tinha tudo. E meu pai queria a gente contato com a natureza, a gente correndo na escola, né? E ali, a brincadeira principal da Gelisa era soltar pipa e papagaios, que eu gostava de ver da corda e a coisa ir voando para mais longe. Quanto mais longe, melhor. E ali eu comecei a pegar coisas, papel, tinta, né, linha, e comecei a fazer desenhos e comecei a criar pipas para pipas decorativas para uma loja de uma amiga da minha mãe de roupa infanto-juvenil. E as minhas pipas, a partir da marca dela, que chamava Trama Rara, começaram a ser parte de decoração da vitrine dela. Então eu já era vitrinista, decoradora de vitrine aos 12 anos com as minhas artes, né? Que não eram nada padrão, era bem fora da curva, assim, para aquela realidade. E assim, eu nunca tinha pego um livro para estudar nada sobre cores, nada sobre estética, nada sobre arte. Aí depois, num futuro distante, aos 18, 19 anos, eu fui trabalhar no espaço cultural. Uma amiga falou, por que você não lê esse livro? Eu fui trabalhar como digitadora, porque eu usava, né, tinha muita coisa de sistema naquela época, e aqui o primeiro computador instalado na primeira secretaria fui eu que usei. Nossa! Então, esse lugar da estética, aí eu conectei, né, a parte dessa intuição, desse saber, de onde eu sei, de onde vem esse saber, né? Então,
E aí, hoje eu estou dando mais espaço para isso, né, depois dos 40 anos, eu fiz 45, e agora, compartilhando isso com vocês, lá no final do vídeo, o João Felipe, ao ser aplaudido pela plateia, ele começa a chorar, rir, chorar, né? E aí o maestro fala para ele que ele pode chorar de rir, né? Mas que ali ele percebeu e falou para o público, né? É porque saiu a felicidade do coração dele e ele recebeu isso no corpo inteiro. Então, assim, o corpo da gente, autista, vibra de uma forma muito mais intensa. E foi uma outra coisa que ele trouxe pra gente, né? No final do vídeo, o vídeo acho que tem 9 minutos e pouco, e que, assim, tem muito disso quando eu vou fazer os atendimentos individuais. Que aí, quando a pessoa já escolhe, ela, antes até de chegar, né, a vir no horário dela, o meu corpo já está me mostrando situações, né, energias daquela pessoa. De como vai ser conduzido daquela pessoa, né? E dosar tudo isso dentro são as ferramentas. Então, como eu posso ser mais grata por Gary Douglas, né, o Ben e todo mundo que veio aí trazendo tudo isso. Então, essa parte do ser autista e falar sobre isso vem de um espaço de ainda falar assim, poxa, tem tanta coisa ainda para trazer para esse mundo. Então, e é muito lindo. Você? E é muito lindo também o que aconteceu. Se ele criou uma possibilidade que nunca existiu no planeta. Esse maestro criou uma possibilidade para aquele menino que tinha acabado de fazer 6 anos. Tipo, no vídeo, falar, ele fez um baby. No mês passado, exato. Ele acabou de fazer 6 anos. O maestro foi lá e reconheceu isso nele. Ele poderia não ter reconhecido. Ele poderia ter chegado a uma conclusão de que é uma criança. Uma criança nunca vai saber. É um presente que ele... Esse reconhecer, né? Esse reconhecimento. Como assim? Exato. E aí, Então, como a gente pode ser isso mais para as outras pessoas, né? Como a gente pode reconhecer essa potência no outro, né? Porque, assim, o maestro reconhecer aquele menino e a hora que ele reconheceu, ele trouxe essa habilidade maravilhosa do menino de reger com a sabedoria do menino. É uma coisa que é do ser dele, ele trouxe aquilo como uma realidade para o planeta. E aí, quando ele faz isso, que futuro o maestro está criando em ter esse presente desse menino como um regedor, né, um regente no planeta. Né? Então, e foi quando eu chorei, é incrível. Porque ele fala, né? Nós estamos criando uma nova história no Brasil, né? No Brasil, trazendo o João Felipe para o mundo. Então, como a gente pode ser isso para a gente e para os outros também, né? Como a gente pode reconhecer essa realidade funciona tanto como um querer passar o tapete no outro, passar a perna no outro, sabe? Quando você tem essa generosidade de espírito, de você poder... Quando você tem essa generosidade de espírito de que você sabe quem você é, e aí quando você sabe quando você é, você pode reconhecer a grandiosidade do outro. Quando você faz isso, você não está fazendo menos de você. Você sabe o quão grandioso você é. E aí você tem total segurança e sabe quem você é. E aí você pode reconhecer o saber do outro também. E aí cria mais para todo mundo, cria mais para o planeta, cria mais para todos. Né? Então, a minha demanda aqui é o que se requer para que a gente possa reconhecer habilidades do outro que o outro não reconhece nele mesmo. Né? Ontem eu estava atendendo uma pessoa e o atendimento era sobre a pessoa não via valor nas coisas que eram brilhantemente naturais para ela. Que ela fazia com tanta maestria, aquilo não era um valor para ela. Ela só corria atrás daquilo que ela que ela tinha que melhorar. E
e aquilo que ela era, aquilo que agregava para os outros, aquilo que agregava no trabalho dela, ela fazia tudo com tanta facilidade. E aí eu mostrei para ela que, olha, isso aqui é o que você é. Esse é o presente de ser você, isso é quem você é. Então, reconheça isso, esse é o seu valor, essa é a sua habilidade, para você ter mais disso. E aí você, né? E aí você pode até desenvolver outras áreas, você pode até querer se aprimorar em outras coisas. Mas quando a gente e quando a gente está fazendo algo com muita facilidade, muita leveza, sem nenhum esforço, você é aquilo. E aí, muitas vezes, quando a gente não reconhece aquilo como um valor, um diferencial, porque para nós é tão fácil fazer. E essa facilidade, né, de reconhecer no outro, e você me trouxe agora eu sempre brinco, né? Eu falo que são lajes caindo na minha cabeça. Mas aí em São Paulo existe uma agência de publicidade que hoje não, há mais de 20 anos, era uma agência internacional. E no período que eu tive a agência aqui em Palmas, teve uma pessoa que entrou para trabalhar comigo e que depois de 4, 5 meses, esse talento que você vê no outro, né, que a gente está falando aqui, eu olhei para aquele rapaz e sabia que para Palmas, para ele ali, era uma questão só de tempo. Em alguns meses, sei lá, 2 talvez, chegou pra gente um meio mensagem, que é um caderno, uma revista super do mercado mesmo publicitário, e aí tinha lá um concurso para essa agência para 30 dias de estágio. Entreguei na mesa dele e falei para ele, se inscreva. Conversou ali com os colegas e tal. Resultado disso, ele passou, foi selecionado, e aí ele estava extremamente sem jeito de vir falar comigo que ele iria para São Paulo, né? Quando ele entrou na sala para falar, eu só disse para ele assim, faz uma coisa, leva tudo que você precisa lá em São Paulo, porque você vai, você não vai. E algumas semanas atrás, ele estava compondo uma mesa de júri de um dos maiores festivais de reconhecimento da publicidade internacional. Uau! Ele nunca mais voltou. Esse lugar, né, de você olhar para o outro e falar, e que ele reconhece esse lugar, é dar a voz para aquilo que você está consciente em relação ao que o outro, às vezes, eu me enxergar é uma coisa, eu tenho que ir lá para um espelho para me ver. Uhum. Agora eu estou de frente para a Donata está ali acessando, né? E esse é o trabalho do facilitador, que na verdade a gente tem, né, essa escolha de que as pessoas se reconheçam o presente e a grandiosidade que são, né, Dô? Total. E quanto mais a gente trabalha com isso, mais clareza a gente tem sobre isso. Né? É o músculo que vai desenvolvendo. Exato, é uma musculatura, né? E esse lugar que o facilitador tem de empoderamento do outro, de reconhecimento das habilidades do outro e empoderamento do outro, é um lugar onde traz mais essa mudança da diferença para o mundo. Né? E a diferença que vai criar, a diferença que você é o que vai criar a mudança, né? E a gente tem um mundo onde as pessoas querem ser tão iguais, né? Tem uma coisa tão de padronização de um ser igual ao outro, que esse presente da diferença é tão mágico, né? E a gente precisa dessas habilidades de um e do outro para criar uma realidade diferente no planeta. E é disso que eu estou bem interessada. É a diferença. É a diferença que eu estou bem interessada, né? Então, esse espaço que o facilitador traz, né, de empoderamento, foi meio isso que o maestro fez com o menino, né? De reconhecimento da habilidade dele, e falar, ei, traz mais disso, atualiza isso como uma realidade aqui que vai criar algo grandioso no futuro. Então, é sobre isso, né? Então, e aí voltando para o
tema das nossas lives, dessa nossa live, que é sobre conclusão ou consciência, esse espaço, né, que o facilitador traz para a pessoa de estar num lugar de perguntas e trazer consciência, nos tira de todas as conclusões que a gente tem e faz um convite para a possibilidade diferente, né? Então, entrar no espaço da pergunta e sair das conclusões é o que te faz ter mais de você mesmo, criar mais daquilo que você quer ter como uma realidade para você, um futuro que você quer ter para você, né? As coisas é através da pergunta que a gente vai tateando o futuro que a gente quer chegar para atualizar aquilo e nos permite avançar com aquilo sem parar, né? Que foi isso que você trouxe, né? Sem parar, sem achar que não está querendo. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Travou um pouquinho. E assim, isso que você falou agora, né? Dessa parte do parar, tem um parágrafo aqui que, quando a gente olhou, né, para ver esse tema e trazer o que de fato seria até mais contribuição para todo mundo também, conclusão é o que você faz para evitar o sucesso, para evitar e recusar a facilidade e a possibilidade que poderiam estar disponíveis. E se você nunca tivesse que provar o sucesso que aparece e simplesmente o recebesse? Uau! Que Da Simone grandioso isso. É esse espaço, né, que a gente falou da mágica mesmo, né? Essa coisa de atualizar coisas mágicas que a gente nunca achou que aquilo poderia ser uma realidade para a gente, né? Quando a gente sai das conclusões, né? A gente entra nesse espaço de criar algo que a gente nunca considerou como uma possibilidade para a gente. E isso é E nessa grandioso. analogia do que você falou no início, né? Que principalmente quando a gente. Porque trazer conclusões para que a gente tenha ali a consciência. Espera aqui eu estou usando uma conclusão e eu posso fazer perguntas, né? E esse espaço da pergunta, ela tira a gente dessa computação mental, porque a sua mente, ela tem a imagem de algo que você já viu, ouviu ou recebeu. Mas você não tem uma imagem do seu futuro, por exemplo. Você pode acessar isso de forma energética, mas através de imagem, não. Né? Enfim. E aí, quando você. Aí assim, quando ela traz pra gente, né, que a conclusão é o que você faz para evitar o sucesso, a conclusão, ela mata qualquer criação. E aí, trazendo esse lugar do início que você falou, também das perguntas, e aí eu vou brincar agora com a história das pipas que eu fazia, eu não começava a fazer uma pipa sabendo como ela ia estar no final. Então, eu não tinha essa imagem. Aí a criatividade ali solta que vai, tá, mas compõe mais isso, aí vem mais sobrecriando, né? E foi assim que foi o processo da primeira capa de livro para a própria Gelisa, né? E aí eu colocar a pipa ali foi esse espaço. Então, quando o que mais é possível aqui, o que mais é possível aqui, é a possibilidade de você fazer diferente e não seguir o que racionalmente você já viu um dia, ou você, eu quero uma casa linda, eu quero essa casa aqui, aí você coloca lá, né? Aí você não vai poder ter nada diferente daquilo, porque você quer aquilo ali, quando o universo pode te entregar algo completamente diferente. Exato. A nossa mente, só complementando o que você acabou de dizer, a nossa mente é um processo de categorização de experiências passadas que a gente teve. Então, as conclusões, elas vêm todas da mente, desse lugar onde, isso aqui que está acontecendo é mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu lá em 2002, que aconteceu tal coisa daquela forma. Então, o que a gente faz? A gente vai e traz aquela experiência do passado para esse presente. E a gente recria aquilo, né?
Então, a mente é esse processo de pegar experiências passadas e trazer para agora. Pegar experiências passadas, então, não tem uma possibilidade diferente nisso. Né? É como se fosse o computador mesmo, que vai pegando no seu banco de É um bit, dados. 010101, mais do mesmo, mais do mesmo. Exato, vai lá buscar no seu banco de dados e falar, tá aqui a experiência que é ligada a essa, então a gente vai pegar essa experiência e atualiza ela agora nesse presente. Né? Então, esse processo a conclusão traz isso, né? Traz experiências que se repetem, coisas que aconteceram no passado e criando mais do mesmo. Né? Ao invés da pergunta. E ainda tem aquele espaço de a gente está mais acostumado a dizer não de imediato, como você falou, porque também já é uma questão do próprio cérebro de falar assim, é novo, né? Deixa eu ficar aqui quietinha. Fazer diferente, né? Deixa eu fazer. Então, a sair da conclusão é esse presente, né? Total. E tem esse desconforto que você tão bem falou, né? Essa coisa de... É o desconforto de você se lançar em algo novo que você nunca fez antes, que você nunca experimentou antes, né? E, assim, criar novas possibilidades, ser o desbravador de novas realidades que nunca existiram, criar algo diferente, não é confortável mesmo. Né? Então, a gente já falou disso, e se não me engano, foi na última live que a gente fez, que é estar consciente a escolha de estar consciente, de ser consciente. Ela é desconfortável, né? Nos tira daquela zona de conforto de criar mais do mesmo, de trazer novas possibilidades, mas dá também aquela adrenalina, aquela energia de tô criando algo novo, algo diferente. Uhul! E essa diversão é que tem esse equilíbrio também com essa parte do desconforto. É desconfortável, mas o que vem depois disso? Exato. Né? O que vem que depois tem além disso? Quero ver o que é. Tô curiosíssima para saber o que vem depois disso. E aí essa é a energia que move, né? Pra gente ir além do desconforto. E como as pessoas que vão acessar essa live, agora e no futuro, podem começar a identificar e não sei se a gente tem uma ferramenta, além de todas as perguntas que você já deixou, para elas saírem imediatamente da próxima 24 horas de qualquer conclusão. Assim, sair desse espaço de conclusão é fazer a escolha de estar presente na sua vida. Esse é o passo número 0. É orar e vigiar. Não, como orar... sua mãe fala? Cochilou, cachimbo cai. Eu amo isso que minha mãe fala. Cochilou, cachimbo cai. É a escolha da gente estar presente na nossa vida, né? E aí, quando a gente faz essa escolha, olha para o que está acontecendo e olha para a decisão que você está tomando sobre aquilo que está acontecendo e pergunta, isso aqui é uma conclusão ou é uma possibilidade? A consciência vai começar a te mostrar isso. Na verdade, isso é uma conclusão ou é uma possibilidade? Aí a sua própria mente vai te levar, isso é uma conclusão, porque isso aqui também aconteceu lá atrás, naquele momento lá atrás, né? Então a gente está reproduzindo mais do mesmo. Aí você pode perguntar, ok, que outras escolhas eu tenho aqui? Quais são as outras possibilidades que eu tenho aqui que eu nunca considerei? O que mais é possível? O que de verdade eu gostaria de criar? Ou, para eu atualizar aquilo, né? Aquilo que eu falei, você precisa ter clareza daquilo que você quer criar. Para eu atualizar isso que eu quero criar, o que eu preciso escolher agora? Qual é a próxima escolha que eu preciso fazer aqui? Qual é a possibilidade? Da próxima, né? Não adianta querer saber o caminho inteiro, porque é outra coisa que vai... É um passinho por vez, né? Um passo por vez, uma escolha por vez, uma possibilidade por vez. Né? Então, para eu atualizar aquilo, que escolhas eu preciso fazer agora? Veja, isso que você quer atualizar lá na frente é uma demanda. Eu quero, quero atualizar o emprego novo. Então, para eu atualizar esse emprego novo, qual é a escolha que eu tenho que fazer agora para atualizar aquele emprego novo lá na frente? Dentro disso aqui, ok, recebi um telefone, eu quero atualizar um emprego novo. Recebi telefonema da pessoa tal que me fez essa proposta.
para eu atualizar, esse ainda não é o emprego que eu gostaria de ter. Mas para eu chegar nesse emprego, se eu escolher essa possibilidade que estão me trazendo aqui, vai me levar para aquele emprego novo que eu quero? Né? E aí você vai fazendo perguntas e vai percebendo aquilo que te traz mais leveza, aquilo que te faz ter um senso de paz, um senso de possibilidade, que o seu corpo não contrai. É assim que a gente vai percebendo o leve ou pesado e vai... falo, né? E acompanhado de uma super excitação. Ai, deu até aquele friozinho na barriga, né? Vai ter ali o lugar. Vai por aí. Essa escolha vai criar algo diferente, de fato. Né? Então, é isso, assim, essa bússola, né, que a gente vai aprendendo a ter, a criar e a se empoderar dessa bússola para atualizar aquilo que a gente deseja. Né? Assim. O que mais é possível. Então, que mais é possível? Parar de recusar as facilidades, né? E receber do próprio universo que vem na próxima esquina. Quando você vai para um lugar que é a primeira vez, você nunca sabe o que tem quando você vai virar a esquina. Exato. Você só vai saber quando você virou a esquina. Ah, agora tem isso. Virou outra esquina. Ah, agora tem aquilo, né? De repente você vai chegar numa esquina que vai entrar numa rua que não tem saída. O que você vai fazer? Ué, voltar para trás e começar uma outra rota. Né? Problema, né? De voltar para trás, né? Tá tudo bem. Qual é a próxima rota? A diversão dessa estrada, você só vai receber se você fizer escolhas diferentes. E a exploração cria uma excitação, um entusiasmo, né? Você explorar isso. Só de explorar, desculpa. Só de explorar já cria uma vitalidade diferente na sua vida. Só dessa coisa da exploração. Você sai daquela coisa da preguiça, do conformismo, com aquela sensação de estar criando mais do mesmo. Só de você começar a explorar, já tem uma vitalidade nova, diferente. A Cláudia está dizendo... Cláudia tá falando. Pode ler, pode ler. Escrever todas essas perguntas. Já escolhi um caminho diferente. Qual é o próximo passo? Isso aí, Cláudia. Qual é o próximo passo? Para continuar fazendo perguntas. O universo me mostra o que mais é possível aqui. Qual é o próximo passo aqui? Que outras escolhas eu tenho aqui que nunca considerei? E aí eu dei muitas perguntas aqui na live, né? Para você... Se a gente olhar para a gente, quando criança, a gente falou do João Felipe, né? Com certeza, o que chega para a gente de um espaço de... Uai, upa, não estava esperando isso. É exatamente esse. Upa, não estava esperando isso. Que é isso. Opa! Gruda nessa possibilidade, né? E veja o que isso vai criar, né? Exatamente. Espaço. Eu acho que era Red Bull que usava assim, dê asas, a sua imaginação, uma coisa assim. Mas na verdade, dê asas agora a sua percepção. Exatamente. Uma escolha diferente. É isso aí, querida. Olha, eu queria trazer, a gente está falando aqui de conclusões, né? E eu estou participando de um dos clubes que você está, nesse momento, facilitando, que é do livro Projeções e Expectativas, Separações, Julgamentos e Rejeições. Sim. Mas esse livro foi publicado há um bom tempo já, e aí esse processinho, ele ganhou, né, alguns amiguinhos, e um deles é as conclusões. Amanhã a gente tem o último dia, o último encontro, mas todos os encontros, para você que se inscrever até o horário de antes de começar o último encontro, né, a pessoa vai receber também tudo que já está lá, e todas as contribuições, né, enfim. E foi incrível. Disponível. E foi incrível. Nossa, foi assim, muito, muito expansivo esse Clube do Livro. Nesse espaço da conclusão que a gente está falando, dentro desse tema que a gente está falando aqui, uma pessoa me ligou no domingo para ver uma coisa, né? E que era uma coisa pessoal, que é uma amiga. E aí a gente estava conversando e ela falou assim, será que eu estou na conclusão? Foi daí que veio o nosso tema, tá? Ah, tá! Ela mesma me contou e depois, quando ela terminou, eu falei do clube e tal. Aí, será que isso é alguma conclusão? Aí eu falei, faça perguntas. Exatamente.
mas o que que tem disponível? Aí beleza, a gente desligou, não falamos mais. Aí passou um tempo, ela me perguntou, onde eu compro esse livro? Ah, olha só, que Eu falei, tal lugar, legal. assim, né? Passei o link, a gente começou a conversar. E foi bem interessante, porque a gente ia fazer live na segunda. E aí, seguindo né, o que tem na próxima esquina, a gente alterou o dia, alteramos horários, Isso, né? foi. E criou muito mais espaço para a gente também. E espero que esteja também contribuindo com todo Com mundo as que acessar isso pessoas, aqui agora e no futuro. sem dúvida. Mas essa questão do livro e o que você está trazendo para todo mundo lá, o que eu quero deixar, né, dito aqui para quem está aqui. Muitas vezes a gente fica procurando mudar uma coisa na vida, procurando por algo muito específico, que é essa conclusão que a gente está falando de concluir, que é aquilo ali que vai, tipo, entre aspas, né, mudar a minha vida. Mas se você se permite fazer escolhas a partir de perguntas e não da conclusão que é aquele remédio que vai sarar a sua dor de barriga, você vai encontrar no caminho, talvez, né, o namorado que você está pedindo, porque não, ele não está lá na farmácia, ele nem está em outro lugar, né? Então, façam, criaturas divinas, escolhas diferentes, porque tem muita coisa disponível. Tem. E em Access, o que a gente está trazendo aqui, às vezes, sim, são acessos, né, de consciência, mas o que a gente tem de todas as formas. Então, tem Clube do Livro, tem workshops, tem intro, tem Zoom, encontros Sim. gratuitos. A Donata mesmo fez um na semana passada, eu vou fazer um agora no próximo sábado, com temas que estão relacionados ao que está aqui, que a gente está conversando, coisas que vão surgindo. Não é uma coisa programada para mentalmente a gente ir lá e ser mais um lugar de 1 mais 1 é igual a 2, a minha vida vai continuar a mesma. Não. Esse espaço de dar espaço para as escolhas diferentes é o que cria o que deveria até ser mais dito, né, para todo mundo, esse viver orgástico, dinâmico que a vida pode ser, né? De uma aventura. Então, de uma exploração, né? Tem bem essa energia de exploração mesmo, de possibilidades. Nessa coisa de, uau, que mais está disponível aqui? O que mais eu posso descobrir aqui? Nessa coisa da curiosidade de você explorar coisas diferentes, né? Então, querida, tá acabando a bateria do meu celular. Era isso que eu acho que para a gente veio, né, hoje aqui também, já vai ser quase 1 hora essa live, mas muito, muito espaço tem aí. E aí o que tem de perguntas também, usem, criaturas divinas. Exatamente. Explorem essa live, tem bastante dica muito boa e perguntas muito boas aí. É só explorar. E a gente espera encontrá-los em qualquer lugar, em qualquer esquina. Isso aí. Tem muita coisa para escolher. Um beijo enorme, Dô. Obrigada, pessoas. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente também. Um beijo grande. Tchau, tchau.